Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e eu vou continuar falando um pouco sobre as bases da ultrassonografia, as formas elementares de se entender como se utiliza, como se interpreta e as utilidades da ultrassonografia em anestesia, seja para a utilização em acessos venosos, para a realização de anestesias regionais, loco-regionais, para avaliação de estado hemodinâmico, complicações e estados pulmonares e assim sucessivamente. Então, para a gente entender como funciona a ultrassonografia de uma maneira simples, a gente passa pelo reconhecimento de como essa ultrassonografia vai mostrar para a gente uma imagem na tela do nosso dispositivo utilizado para a interpretação, para a realização de técnicas e assim sucessivamente. Como foi dito no vídeo anterior, a ultrassonografia trabalha com um material piezoelétrico, são cristais que se encontram no probe, no explorador do aparelho de ultrassonografia, e que são capazes, devido a esse efeito piezoelétrico, de transformar a energia elétrica recebida pelo aparelho em energia mecânica que vai gerar onda sonora ou ultrassonora, a ultrassonografia, ondas de energia que vão ser, então, que vão penetrar no corpo examinado e vão ser refletidos mais ou menos de acordo com a impedância acústica dos tecidos e principalmente com a diferença de impedância no limite entre dois tecidos. E dependendo da quantidade de reflexão dessa onda de energia ultrassonográfica, a gente vai ver na tela imagens como essa bola preta, que é chamada anecoica, que representam um tecido que tem muito pouca impedância, tem uma velocidade de passagem do ultrassom muito alta, muito elevada, passa com muita facilidade o ultrassom pela estrutura e que não reflete nada devido à baixa impedância, então não tendo onda refletida, não vai mudar a cor. Foi convencionado que as regiões de pouca reflexão, de pouca ecogenicidade, que refletem pouco essa energia da ultrassonografia, elas se apresentam na tela como um material enegrecido. Quanto mais preto, menos reflexo tem, menos eco tem daquela onda de ultrassom. E existem as regiões que são hipoecóicas, que refletem um pouquinho só, as isoecóicas, que são bastante, refletem de maneira muito parecida com os tecidos circunvizinhos, dificultando a identificação dos limites entre um e outro. As regiões hiperecóicas, que são aquelas que têm muito baixa velocidade de passagem do som através delas, do ultrassom, e a reflexão, o reflexo, o eco desse ultrassom é extremamente elevado e gera, então, uma imagem bastante branca. Quanto mais branca, maior a quantidade de energia refletida, e essa reflexão ela pode ser por tecidos que permitem ou não a passagem de alguma quantidade de ultrassom através da sua massa de tecido, e quando não passa nada, então há um reflexo bastante importante não deixa passar nem o ultrassom depois, então tem uma região que é chamada de sombra acústica, devido à dificuldade que esse ultrassom teve de passar através desse corpo de alta reflexão. Então, geralmente, os líquidos eles apresentam uma baixa incidência de reflexão, então eles aparecem como tecido enegrecido ou anecoico. A maioria dos tecidos maciços apresentam com um sinal com um sinal hipoecóico, são tecidos que são hipoecóicos porque eles apresentam algum grau de reflexão, mas muito menos do que aquelas regiões que são hiperecóicas, que apresentam como o ar e como as estruturas ósseas, uma reflexão bastante acentuada
daquele ultrassom que está sendo utilizado ali. Em relação aos nervos, quando a gente avalia a anatomia a ultrassonográfica das estruturas nervosas, lembrar sempre que os nervos proximais eles são mais hipoecóicos, como pode ser visto aqui na representação do plexo braquial, onde a gente vê bolinhas enegrecidas por serem hipoecóicas e que muitas vezes até confundem com estruturas vasculares. Enquanto nos nervos mais distais, como aparece já a partir do plexo braquial a nível de região axilar e dali para baixo, cada vez mais, as estruturas começam a ficar cada vez mais hiperecóicas devido ao arranjo dessas estruturas nervosas. Então, normalmente, nervos proximais são mais hipoecóicos, enquanto os mais distais são hiperecóicos. E os artefatos que surgem a partir da utilização da ultrassonografia, do exame da anatomia de uma determinada região, são várias as possibilidades. Então, existe, por exemplo, como foi dito em relação às estruturas ósseas, a sombra acústica. A estrutura óssea que tem uma impedância muito elevada impede que aquela onda ultrassonográfica passe através da sua superfície externa, e a partir, aqui uma vértebra, e a partir daquela região, dali para baixo, na região distal, a superfície de contato com o probe, com o explorador do ultrassom, a parte mais distal à superfície óssea, ela parece enegrecida porque não passa onda ultrassonográfica a partir dali. Então, a gente diz que tem uma sombra acústica. A sombra acústica, ela se apresenta toda vez que a gente está frente a uma estrutura óssea, porque não passa ali não passa por ali a onda ultrassonográfica. Outras situações que podem acontecer a apresentação do reforço acústico. Aqui, na representação de um nódulo, a gente vê uma região anecóica, onde há, com toda certeza, um conteúdo líquido, que faz com que haja uma passagem muito facilitada da onda ultrassonográfica por ali, e ela passa com tanta facilidade que a região distal a ela vai aparecer mais esbranquiçada. A gente diz que isso é o reforço acústico. Fica mais branco do que nas regiões laterais, onde não há região de tão alta facilidade de passagem da onda ultrassonográfica. Então, a cor fica meio parecida nas regiões laterais, mas em relação na interposição entre a posição do explorador do ultrassom e a região de reforço acústico, vai ter uma região de fácil passagem da onda ultrassonográfica. E tanto é assim que ela reflete pouco, então aqui não aparece nada esbranquiçado, e após isso, como passou com muita facilidade, vai ter uma região de reforço acústico. Nessa imagem anterior, a gente vê tanto a sombra acústica que está embaixo da superfície óssea, mas aqui em cima a gente vê uma região também anecoica, representada pela aorta, e abaixo da aorta uma região de reforço acústico também. Então, a gente tem uma região anecoica, que é pela presença de líquido, tem um reforço acústico depois dela, pela passagem fácil da onda ultrassonográfica através dessa região de líquido. Depois, a gente tem uma região de alta impedância que impede a passagem do ultrassom, gerando uma sombra acústica. A gente não sabe o que tem abaixo dessa superfície, porque o ultrassom não conseguiu passar através da superfície óssea. Outro artefato muito importante que é visto em ultrassonografia é a reverberação. A reverberação acontece sempre que há uma região de muito alta impedância
em contato com a região de muito baixa impedância. Então, há uma passagem de onda ultrassonográfica que encontra aqui nessa imagem a pleura, que é uma região lisa de alta impedância, hiperecóica, bastante hiperecóica, e por causa disso começa a ter reverberação dessa imagem que funciona como se fosse a própria imagem da pleura paralela a ela várias vezes, na mesma angulação, são sempre paralelas. Então, essa é a reverberação, acontece por causa da alta impedância da pleura, e essa alta impedância gera uma reflexão sucessiva da onda ultrassonográfica que começa a aparecer na tela como se fossem várias imagens, como se fossem outras pleuras, uma sobre a outra. Isso também acontece quando a gente faz a punção e o agulhamento, então, com a onda ultrassonográfica encontrando aquela linha da agulha extremamente lisa, extremamente hiperecóica, vai gerar uma reverberação daquela imagem como se tivessem várias agulhas abaixo daquela agulha que a gente está utilizando. Então, isso é reverberação, são imagens normais de se encontrar, e elas identificam para a gente que há uma aposição perpendicular do probe, do explorador, em relação à imagem que a gente está avaliando. A reverberação também do intestino pode acontecer em exames de cavidade abdominal, através de ultrassonografia. Muitas vezes a gente encontra também a reverberação da parede, principalmente quando essa parede está edemaciada. A parede do intestino aparece também como reverberação, várias vezes aparecendo uma linha paralela à linha principal verdadeira que a gente está identificando lá em cima. A reverberação pode gerar também o sinal da cauda de cometa, que é muito comum de se encontrar no exame do pulmão. Isso a gente encontra a, a utilização o exame da pleura, e encontra o sinal da cauda de cometa quando encontra essa área, esse tecido de alta impedância, seguido depois de uma região contendo ar. Então, essa reverberação da cauda de cometa, ela encontra, da reverberação da pleura, vai encontrar o sinal da cauda de cometa na região pulmonar, e normalmente a gente encontra a cauda de cometa, mas com as aposições da reverberação da pleura. Quando há um reforço importante dessa imagem na região sem a reverberação da pleura, que são chamadas as linhas A, pode acontecer o surgimento de outras linhas que são patognomônicas de condições anormais que devem ser investigadas, como, por exemplo, a apresentação de um pneumotórax, a apresentação de edema pulmonar e outras condições assim, como exemplo. Outro artefato importante é encontrado quando há um encontro de superfícies lisas extensas de grande impedância, e a gente, ao examinar o ultrassom, a gente vê uma imagem parecida e bastante simétrica àquela imagem chamada imagem especular, ou imagem espelho. Isso é muito comum no exame do diafragma, no exame do andar superior do abdômen ao lado direito, principalmente quando a gente encontra ali a imagem espelho da vesícula, ou do fígado, principalmente, que não é muito incomum de se encontrar.
essas imagens em espelho, muitas vezes elas se apresentam com mais facilidade quando aquela superfície ela não se encontra de maneira perpendicular na relação com o explorador, facilitando a formação dessas imagens especulares. Então, a gente vê muitas vezes uma imagem, o baço ou o fígado, e devido àquela superfície que não é paralela à superfície do explorador e nem perpendicular ao feixe emitido por ele, então vai gerar a possibilidade da formação da imagem especular devido a essas refrações que são produzidas nesse exame. Aqui, de novo, a apresentação do reforço acústico e com a apresentação das bordas, que muitas vezes apresentam-se devido à diferença entre a acústica, que é o eco que é produzido por imagens devido a esse reforço acústico, mas que nas suas bordas aparecem com uma ecogenicidade um pouco reduzida devido à diferença de facilidade da passagem das ondas de ultrassom nas bordas daquela estrutura que onde contém líquido, e por isso gera esse reforço acústico, já que o líquido ele tem pouca impedância, ele deixa o ultrassom passar com facilidade, mas as bordas apresentam uma redução dessa característica, apresentando, então, esse artefato que é chamado artefato em borda. O ultrassom também ele pode ser utilizado em vários modos. O modo B, o modo bidimensional, que é o mais utilizado, ele trabalha com a apresentação como foi mencionado nesses primeiros slides, na apresentação de diferentes tonalidades de cinza até preto, onde as regiões mais acinzentadas são aquelas que apresentam um eco mais intenso, a ecogenicidade mais intensa, ou seja, ela é hiperecóica, quando apresentam grande tendência a se apresentar de coloração esbranquiçada. E quanto menor o reflexo daquela onda ultrassonográfica, mais enegrecida é a imagem, mais enegrecida é a representação da estrutura, como apresenta aqui nas veias, nas artérias, e essa qualidade de imagem ela fica de qualidade menor à medida que isso se aprofunda. Mas o modo B, então, ele é uma forma de a gente, através das nuances de coloração de branca, cinza e preta, a gente identificar estruturas que têm características ecográficas que nos auxiliam a interpretar a anatomia. A forma do Doppler é uma forma que trabalha como se fosse a sirene da ambulância. O sinal ultrassonográfico ele é emitido e ele busca a velocidade e a direção de determinadas partículas que são examinadas em tempo real. Então, da mesma forma que a sirene da ambulância ela vai gerar um som cada vez mais alto à medida que se aproxima do ouvido do espectador, diminuindo a sua intensidade à medida que se distancia do outro. A onda ultrassonográfica ela vai aumentando também na direção quando a estrutura examinada está se dirigindo em direção ao explorador do ultrassom. Isso é interpretado de forma a gerar, na maioria dos aparelhos, eles têm como interpretar se essa estrutura em movimento está se movimentando para longe ou para perto do explorador, desde que você mantenha esse explorador num ângulo de 90 graus, com uma estrutura vascular que você está em menos de 90 graus com essa estrutura vascular que você está examinando.
Uma vez que você coloca o probe acima da pele do paciente, se ele tiver em 90 graus com uma estrutura vascular qualquer, você não vai ter como perceber, porque tanto indo para o lado quanto para o outro não vai gerar nenhuma coloração. Mas se você tiver com o probe apontando na direção de um fluxo sanguíneo, se esse fluxo sanguíneo ele está vindo em direção ao probe, vai aparecer uma coloração azulada. Se ele está indo em direção, se afastando do probe, ele vai se apresentar numa coloração avermelhada. Em geral, isso sugere, na coloração avermelhada, que é uma estrutura vascular do tipo arterial, enquanto o azul é uma estrutura arterial do tipo venoso, desde que você esteja com o probe direcionado para o lado certo. E, em geral, é uma facilitação da identificação da estrutura vascular também pela presença de pulsação nas estruturas que são arteriais. Então, isso acontece porque se você estiver fazendo o exame ultrassonográfico de uma estrutura fixa, as ondas transmitidas para aquela estrutura, elas vão ser refletidas numa determinada velocidade que é standard e é interpretada, processada pelo aparelho do ultrassom, de acordo com o tempo que aquela onda demora para ir e para voltar daquele órgão que está sendo examinado. Obviamente, em órgãos mais distais, mais distantes do explorador do ultrassom, esse tempo vai ser maior e isso vai ser calculado pelo probe para gerar a informação da distância ou da profundidade daquele órgão em relação ao outro órgão que a gente está examinando. Mas quando você está utilizando o Doppler numa avaliação de estruturas em movimento, quando você gera uma onda ultrassonográfica que vai de encontro às células que estão se aproximando dele, isso vai gerar uma onda de retorno com uma frequência com uma velocidade muito maior, mostrando que essas estruturas em movimento estão caminhando para de encontro ao explorador. Enquanto aquelas estruturas que estão caminhando na direção oposta, elas vão gerar ondas de retorno com uma velocidade muito menor, já que elas estão se distanciando, então o tempo de retorno da onda ultrassonográfica que vai ser maior do que o tempo de retorno dessas ondas refletidas do eco dessas ondas ultrassonográficas que se chocam com estruturas que estão se distanciando. Isso é o princípio da utilização do Doppler. O Doppler M, no modo M, vai mostrar para a gente, em tempo real, a movimentação de estruturas para gerar, então, a informação de como essas estruturas estão se movimentando e mostrar diferentes espessuras, distâncias em tempo real durante a movimentação daquelas estruturas examinadas. Muitas vezes as estruturas mais profundas, devido à utilização ou seja, do probe de alta e de baixa frequência, vão gerar imagens de pouca clareza. Então, essa imagem que muitas vezes não aparece de maneira satisfatória na tela do nosso aparelho, são imagens que muitas vezes são de interesse. E uma das formas de utilizar, de melhorar aquela imagem é a chamada compensação de ganho, onde o aparelho processa a imagem de retorno, gerando uma maior clareza nessa energia que acaba sendo amplificada. Aquela energia ela é amplificada pelo aparelho durante as reflexões sucessivas para compensar a absorção daquela energia que vai sendo absorvida à medida que a onda ultrassonográfica vai penetrando no tecido. Então, essa absorção que gera uma redução progressiva da reflexão da onda ultrassonográfica, ela faz com que imagens mais profundas venham com pior qualidade.
e essa compensação de ganho acaba dando uma melhor clareza, um melhor destaque entre as estruturas de baixa e de alta ecogenicidade. Isso é feito através do ganho em decibéis da energia que retorna, mas essa compensação de ganho não trabalha com a energia de saída, a energia emitida pelo aparelho do Doppler. Também é importante a gente entender em relação ao agulhamento. Quando há o chamado agulhamento em plano, há a necessidade da introdução da agulha de maneira exatamente paralela ao eixo lateral daquele probe, de forma que consiga observar desde a ponta da agulha até a sua extremidade mais proximal, e aí a gente consegue observar o trajeto da agulha, da ponta da agulha, onde está se aproximando da estrutura que a gente deseja ou de estruturas que podem ser danificadas. Por outro lado, pode ser feito também o agulhamento fora de plano, que ao invés de gerar a imagem da extensão da agulha, vai mostrar uma imagem pontual, que é a imagem que é utilizada com mais frequência na utilização de punções de acessos centrais e assim sucessivamente. Embora possa ser utilizado qualquer das técnicas, em geral, há uma preferência da maioria dos usuários de se utilizar as técnicas em plano para a realização de bloqueios de anestesia regional e a técnica fora de plano para punção de acessos venosos. Então, o que acontece é que quando a gente faz a punção em plano, a gente tem que fazer a punção com a agulha penetrando bem próximo do probe, para a gente ter acesso a toda a movimentação da ponta da agulha, para não perder, não ter risco de causar nenhuma lesão e ter uma maior qualidade de imagem. Além disso, é importante que seja feita uma punção com a agulha exatamente paralela no seu eixo maior ao eixo maior do probe, para que a gente consiga observar toda a extensão da agulha. Se por acaso a gente perde em algum momento algum trecho dessa agulha, há que se movimentar, e a gente vai conversar sobre isso no próximo vídeo, a, movimentar o probe de forma a buscar uma melhor qualidade de imagem, seja com movimento de rotação, com movimento de báscula ou com maior pressão sobre o tecido para que a gente consiga visualizar melhor. Enquanto isso, a punção fora de plano é uma punção que a gente vai ver só um corte transversal da haste da agulha, e para isso a gente tem que funcionar exatamente com o probe, colocando a estrutura a ser funcionada preferencialmente em sua região central ali na imagem que foi produzida pela utilização do ultrassom. Aqui a observação da punção fora de plano, a punção em plano. Então, a punção em plano vai gerar para a gente a observação de toda a extensão da agulha, e a gente vai ver se ela está aproximando do alvo a ser funcionado, e há uma observação de todo o trajeto da agulha, muitas vezes com a formação daqueles artefatos de reverberação que podem ser vistos ali também. Aqui nas técnicas de agulhamento, então, a observação da punção em plano, a agulha vista em toda a sua extensão, a gente normalmente na introdução, a gente vê em tempo real a movimentação da agulha, e a utilização fora de plano, a gente vai ver só o pontinho, né, o eixo, o corte transversal da haste da agulha. E, de novo, mostrando a punção com a agulha utilizada com a punção em plano, e a gente vê com possibilidade de ver a reverberação, que é uma imagem normal que aparece ali por artefato. E aqui na técnica de punção fora de plano, a gente vê apenas
o corte transversal da agulha. E os transdutores também, que tem várias opções, tem os transdutores lineares que são de alta frequência, que devido à sua, ao seu baixo comprimento, curto comprimento de onda, vai ser muito útil para observação de estruturas superficiais, em torno de 4, 5 até 6 centímetros, dando uma qualidade de imagem muito boa, melhor do que a qualidade de imagem dos probes convexos, que são de baixa frequência, mas que, por serem de baixa frequência, conseguem visualizar estruturas mais profundas do que os probes de baixa frequência. De alta frequência, perdão. Os probes curvilíneos, que são de baixa frequência, conseguem ter uma penetração boa, mas não conseguem ter uma resolução de alta qualidade, porque as estruturas que se encontram próximas do feixe de ultrassom vão ser visualizadas borradas ou como se fosse uma estrutura só. Isso acontece porque quando o feixe é estreito, tudo que se encontrar dentro da zona de foco do feixe, que é essa zona que se produz pelo estreitamento num determinado ponto da zona de visualização do ultrassom, ele vai gerar uma imagem só. Enquanto as estruturas que estão colocadas fora, que são duas estruturas dentro daquela região, entre os feixes, elas vão ser visualizadas como uma estrutura só. E se tiver uma delas fora daquela região, aí ela vai ser distinguida, vai aparecer na nossa imagem como duas estruturas. Por isso que o ultrassom com o probe de baixa frequência, ele vai gerar uma largura maior dos feixes e vai ser mais difícil de você distinguir, de colocar uma dessas estruturas aqui, por exemplo, fora do feixe, já que o feixe vai ser muito largo, então elas vão ficar ali dentro, vão ser vistas como uma só. Ao passo que o probe de alta frequência vai gerar um feixe mais estreito, e aí vai ter mais facilidade de colocar uma das estruturas para fora do feixe, e aí vai ser visualizado, vai se conseguir identificar uma imagem da outra. Isso, entre outras coisas, é fruto da característica do comprimento de onda. Quando o comprimento de onda é muito curto, ele vai bater numa estrutura e vai voltar, enquanto ele vai continuar batendo durante algum tempo, até bater na outra estrutura, e aí, quando o reflexo do contato da onda ultrassonográfica daqui estiver voltando, já está chegando outra onda ultrassonográfica aqui, porque ela é de alta frequência, ao ponto que o probe de baixa frequência vai conseguir gerar uma onda que vai ela mesma bater nos dois alvos de observação, e aí vai conseguir a mesma onda perceber duas estruturas diferentes, porque ela ainda, até a primeira onda refletir lá em cima, ela ainda não chegou aqui na de baixo, então vai dar para apresentar as duas estruturas na profundidade. Então, o probe de alta frequência ele é muito útil para dar uma resolução boa em estruturas superficiais, melhor do que o probe de baixa frequência, mas o probe de baixa frequência consegue observar até estruturas lá embaixo que não vão ser bem visualizadas pelo probe de alta frequência. Bom, isso um resumo de algumas características simples da ultrassonografia. Espero que tenham gostado do conteúdo e depois a gente fala mais sobre formas de utilização do probe, forma de otimização de imagem. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.